Você sabia que mais da metade da sua renda mensal pode ser destinada para estar sendo paga a entrada para a construtora e os juros de obra para o banco quando a gente adquire um imóvel na planta? E por isso que a gente precisa tomar cuidado, por isso que a gente precisa fazer um planejamento financeiro antes de estar comprando nossa unidade. Esse é o tema desse vídeo, eu vou te mostrar como que isso funciona na prática, porque que a gente precisa calcular antes de comprar. A primeira coisa que a gente precisa entender é como que é dividido esses pagamentos, como que é o fluxo de pagamento quando a gente adquire a nossa unidade. A construtora, a gente paga a entrada, que é dividida durante o período de obras, que seriam as parcelas mensais, intermediárias, anuais. Existe também alguns empreendimentos, algumas construtoras que aceitam que parte dessa entrada seja paga após a entrega, que a gente chama de pós-chave, mas na maioria das vezes é durante a obra. Essas parcelas mais comuns são as mensais, então todo mês a pessoa tem ali a entrada, todo mês ela tem uma parcela que ela dividiu com a construtora. O mais comum seria as parcelas mensais. E existe ali um limite de 30% da renda. Possa ser que algumas construtoras aceitem um pouquinho mais ou aceitem um pouquinho menos, mas a gente mantém 30% da renda. O que isso significa? Que uma parcela mensal, se você ganha R$ 4.500, você teria uma parcela mensal máxima de R$ 1.500. Isso falando de entrada, isso falando de construtora. Só que, se a gente adquirir um imóvel pelo crédito associativo, na planta, pelo Minha Casa Minha Vida, a gente tem um pagamento que é feito para o banco também durante esse período de obras, que a gente chama de juros de obra. E ele tem um aumento mensal, então a gente não sabe quanto que vai pagar ao longo dos meses, porque vai depender de quanto que a gente financiou, de quais são as taxas, de quanto que está a evolução de obra. Então, os juros de obra tem um aumento mensal. E ele tem um limite de 30% da renda. Eu até coloquei entre aspas, porque pode sim passar esses 30% em fases mais avançadas da obra. Então, para a gente entender melhor como que fica na prática, eu fiz aqui um gráfico para a gente ver como que fica no visual. Então a parte verde vai ser a entrada e a parte vermelha vai ser os juros de obra. No nosso gráfico, a parte vertical, a gente tem ali a renda mensal, que vai de 0 a 100%. Já no eixo horizontal, a gente tem o tempo, a gente tem essa evolução de obra. Vamos imaginar que nesse nosso exemplo, o comprador, ele dividiu mensalmente as parcelas mensais em 30% da renda dele. Então, todos os meses ele tem 30% da renda alocada a pagar a parcela mensal. Isso é um fluxo bem apertado, tá? Então isso é preciso até você tomar cuidado se você for fazer dessa maneira, e nesse vídeo você vai entender por quê. Só que todos os meses ele vai ter também os juros de obra. Então imagina que no início ali vem um juros de obra pouquinho, e aí foi 33% da renda dele foi para estar sendo pago a entrada e juros de obra. No outro mês subiu um pouquinho mais, mas aí já foi 40% da renda. No outro mês mais um pouquinho, e assim vai. E quando chega em momentos que a obra tá quase ficando pronta, ali 95, 98%, tá quase chegando perto do financiamento, você pode ter mais de 60% da sua renda mensal sendo destinada a ser paga a juros de obra e a entrada. Por isso que você precisa tomar muito cuidado com duas coisas. Primeiro, não fazer um fluxo de pagamento muito apertado, e segundo, saber quanto que você vai pagar de juros de obra, porque por mais que ele aumente aos poucos ao longo dos meses, quando chegar próximo da entrega ele vai estar muito grande. Então, voltando ao nosso gráfico do início, então mais da metade da renda mensal pode estar sim alocada a esses itens. E qual que é o maior problema? É saber quanto vai pagar. Como eu disse anteriormente, você não sabe quanto vai pagar. Por quê? Porque a entrada, os valores eles são conhecidos. Você faz ali um fluxo de pagamento, pode ter o INCC, mas aumenta não tanto assim, mas você sabe qual que é o valor da entrada. Já o juros de obra você precisa calcular, você não sabe quanto que você vai pagar. Então existe um cálculo complexo para você conseguir calcular. E ele aumenta todo mês. Então todo mês tem juros de obra e todo mês esses juros aumentam. E o que fazer então? A gente precisa estimar e planejar as parcelas futuras. Esse é o básico, ter um planejamento financeiro de como que vai ser o pagamento desse nosso imóvel na planta. E já que a gente tem o fluxo de pagamento com a construtora, a gente precisa calcular o juros de obra, eu te convido a dar uma olhada no link da bio desse perfil, que lá tem uma ferramenta que pode te ajudar a estimar as parcelas dos juros de obra. Espero que te ajude e te vejo no próximo vídeo.